paz seja com todos, caros ouvintes e acompanhantes aqui do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Estou aqui com o irmão Jefferson para hoje falarmos um pouco mais sobre outra parábola bíblica, proferida aí pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Hoje vamos falar da parábola da grande ceia. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado, nossos amigos. Você que tem acompanhado o canal, seja muito bem-vindo. Você que gosta dos nossos estudos, você que tem dúvida, você que tem nos acompanhado e tiver alguma dúvida, pode nos contatar. Você que gosta dos nossos estudos, peço que repasse aos teus familiares, aos companheiros de trabalho, aos colegas que você conhece, ajude a divulgar essa mensagem. Nós procuramos formatar os estudos aqui de uma forma mais simples e de uma forma que não tome muito o seu tempo. Nós sabemos, como já falamos em outros vídeos, que todos têm seus afazeres, então nós procuramos trazer as escrituras de uma forma simples e de uma forma correta diante daquilo que está escrito, não diante daquilo que as religiões falam. Então, segundo essa introdução, imposta aí pelo nosso irmão Jefferson, e à luz das Escrituras, nós vamos falar aqui um pouco sobre uma parábola bem interessante, sobre, como eu disse aqui, a da grande ceia. E essa parábola ela trata muito bem do chamado do povo de Deus, dos gentios principalmente, aqueles que deixam de ser gentios se tornam parte da igreja de Deus. Principalmente trata de assuntos importantes para os últimos dias quais estamos vivendo. Então vamos todos fazer a leitura, o irmão Jefferson parar aqui para nós, se você puder acompanhar aí, excelente também. Mateus 22, do verso 1 ao verso 14. Então vamos lá para a leitura. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas eles não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde às núpcias. E eles, porém, não deram a menor atenção. Foram-se para um outro campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando seu servo, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas, incendiou-lhes as cidades. Em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse ao rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aí temos uma parábola bem interessante para nós analisarmos aqui juntos. E, irmão Jefferson, vamos pegar alguns detalhes importantes dessa parábola. Primeiramente, que ele chama um povo para uma grande festa, povo específico, seus conhecidos, e eles acabam não indo. Uns inventam algumas desculpas, cada um tem sua desculpa, outros acabam até matando aqueles que foram enviados. E começando por essa parte, Jefferson, nós vemos aí uma grande similaridade, como se trata de uma parábola, é claro, é um sentido figurado, mas se nós acompanharmos aí no contexto histórico bíblico, nós vemos que houve um chamamento, houve uma pregação específica para um povo e que em sua grande maioria rejeitou, inclusive foi o que abriu as portas para um outro povo que nós já vamos falar. Mas então, irmão Jefferson, pegando na história, principalmente de Israel, que foi figurada aí por Jesus Cristo, nós podemos caracterizá-los, esses primeiros convidados, como o povo judeu da época? Jesus resumiu numa parábola uma gigantesca história do povo de Israel. Eram chamados
chamados, eram chamados muitas e muitas vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, mas maltrataram os servos a quem lhes era dirigida a palavra de reconhecimento do reino, a palavra de reconhecimento do Messias. Eles maltrataram muitos dos enviados, o qual, diante das Escrituras, vai falar qual que eram aqueles que foram chamar lá, que eram os profetas, a qual eles maltratavam, a qual eles perseguiam. Então é fácil de ver lá a nobreza de Israel em um certo período ali perseguindo vários dos profetas, até um falou a Deus que sobrou só ele, que não se dobraram ao Deus lá daquela época lá, aquele Deus que era um Deus chamado de Baal, e Deus falou, não temos, eu separei mais vários homens que também não se dobraram. Então aí a gente já vê que foi uma da grande perseguição, fora os outros profetas ali que são mencionados, que também foram perseguidos. Então aí a gente vê a qual povo Jesus se dirigiu nessa parábola. Então nós temos esse primeiro detalhe, para nós compreendermos com relação aos convidados, aos santos profetas que foram enviados, para trazer a palavra de Deus. Mas o povo que estava afastado, principalmente na época de Cristo, aquela ligação com o Império Romano, aquela sensação de poder, e não seria fácil mesmo, através de um homem simples, qual foi Jesus Cristo, eles se converterem totalmente. Então nós podemos figurar também esse período histórico da vinda de Cristo ali, como o último dos convites, digamos assim, dentro dessa parábola, e por fim eles rejeitaram até aí. Foi aí então, irmão Jess, que nós vemos um contexto que após esse último convite, essas últimas tentativas de chamar esse povo para a ceia, o rei, ele muda de ideia e ele diz o seguinte: vão e peguem qualquer um que vocês acharem no caminho e tragam para a minha ceia, ou seja, traga para uma festa, porque já estava toda preparada, um banquete que já estava pronto. Irmão Jess, agora nós vemos aí como é interessante a palavra de Deus, em sua figuração profética, inclusive, dentro dessa parábola, é que justamente após a vinda de Cristo, a pregação ali para os judeus, que em sua grande, esmagadora maioria o rejeitaram, nós vemos que um povo que não era povo começa a aceitar a palavra de Deus e a conhecer os mandamentos de Deus, através da pregação, principalmente dos apóstolos, ali muito bem descrita a partir dos Atos dos Apóstolos, principalmente com o centurião Cornélio. Então, irmão Jefferson, nós vemos que esse povo que não era povo, eles são convidados. E quando nós vemos ali, irmão Jefferson, a casa do rei enche somente desse povo. Então, irmão Jefferson, quero o seu comentário. Se você concorda comigo, nós podemos enquadrar esses convidados que foram convidados como gentios, mas ao entrarem para a festa se tornaram íntimos do rei, ou seja, a igreja, se tornaram para nós, literalmente falando, a igreja de Deus? Justamente. Então, as Escrituras, elas mostram um povo. Elas mostram um povo ali que as Escrituras dizem composta de judeus e de gentios. Propriamente Efésios diz que ele veio e derrubou a parede de separação que estava no meio de vós, fazendo de ambos os povos um só povo. Então, de ambos os povos, gentil e judeu, ele formou um só povo, que hoje, nas Escrituras Sagradas, ela é chamada de Igreja de Deus, que guarda seus mandamentos, que guarda a doutrina bíblica, não a doutrina de homens, que é bem importante nós falar isso, as doutrinas bíblicas. E esse povo que foi chamado nas encruzilhadas, foi chamado nos lugares onde o mestre falou, vão e chamem esse povo, porque os outros não eram dignos de vir. Então, esses foram chamados, quem foi chamado foi os gentios, que em sua maioria hoje formam a Igreja de Deus. A gente não diz que os judeus foram separados de Deus como pessoa, mas como nação, eles não, até os dias de hoje ainda eles estão endurecidos, mas vai chegar um tempo em que deixará de endurecer o coração deles. Mas daquele tempo até os dias de hoje, o povo de Deus ele é composto de judeus, primeiramente dos judeus que aceitaram o Messias lá no começo, depois de mais alguns que foram aceitando particularmente, e em sua maioria composto de gentios.
Então aqueles que saíram para chamar o povo, eles eram judeus. Então os primeiros judeus, as primícias, até propriamente Apocalipse fala das primícias, eles eram judeus. Então por isso que lá Paulo falou que é composto de ambos os povos, os que saíram chamar e os que entenderam o chamado e foram para o banquete ali nupcial, que são os gentios. De ambos os povos fez um só povo, que hoje se chama a Igreja de Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo, né, grande doutor da lei, foi considerado o apóstolo dos gentios, né, porque a mensagem veio dos judeus, principalmente dos apóstolos, né, que estiveram ali com o nosso mestre. Lembrando que ficaram 40 dias, né, a maioria deles, falando somente do reino de Deus com o nosso Cristo, né? Então imagine quantas coisas esses homens não ouviram do que está por vir. E como o irmão Jefferson disse, né, há um período para os gentios, um período específico para os gentios, e nós vemos que esse período está praticamente no seu final, né, quase fechando, porque a mensagem ela já quase não é aceita, as pessoas não dão muito ouvidos, as pessoas recebem mensagens, recebem palavras proféticas descritas na Bíblia, né, as melhores interpretações de acordo só com a Bíblia, as pessoas não aceitam, não dão crédito. Se qualquer outra pessoa do mundo falar uma profecia, fazer uma previsão, todo mundo se arrepia, né? Todo mundo dá ouvidos, fica com medo, mas quando nós falamos aqui da profecia bíblica, quase ninguém mais escuta, né? O que é uma grande prova de que poucos ainda estão para entrar neste caminho até que venha, né, o nosso Senhor Jesus Cristo e novamente se abre as portas para o povo de Israel. Mas só contextualizando aqui o que o irmão Jefferson citou para nós, né? Ainda estamos no momento dos gentios e que a nação de Israel como um todo se converterá somente lá na vinda, né? No período em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens. Então, dando sequência aqui no que falamos, há um detalhe bem importante também no final dessa parábola, irmão Jefferson, onde nos é dito que o rei, ele entrou na festa e foi olhar os convidados, averiguar suas vestes, seu comportamento. Ele achou ali, irmão Jefferson, que estava com a veste indigna. Então o que ele fez? Mandou tirar dali, né? Mandou escorraçar para fora. Então, irmão Jefferson, nós vemos aqui um detalhe bem importante, que ainda muitos foram chamados, muitos encheram aquele salão de festa, mas aqui na simbologia de um homem, nós vemos que naquele grandioso dia, que é o encontro com o rei, ou seja, para nosso Senhor Jesus Cristo, vão ter pessoas que foram chamadas, porém nas suas vestes não estavam dignas. E quando nós vemos biblicamente, nós pesquisamos sobre a similaridade desse termo, né, ter as vestes limpas, nós vemos principalmente Apocalipse, que para que nós possamos adentrar o reino naquele grandioso dia, não basta apenas nós sermos chamados, não basta apenas nós termos passado pelo batismo, mas é necessário, irmão Jefferson, nós mantermos a veste limpa, que é através somente da santificação, somente da separação do mundo, né? E que nossa veste não possa estar manchada durante o encontro com o rei, para na parábola, né? Não sermos expulsos dessa grande festa que para nós é o reino, irmão Jefferson. As vestes nupciais, né? Como aqui as próprias escrituras dizem. Até eu quero aqui dar uma ênfase aqui a partir do verso 11, ó. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14: com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós temos como convidado, nós fazendo parte desse grande povo, dessa grande nação, tem uma veste a qual nós devemos se apresentar diante desse chamado, diante do chamado do rei, que aqui na parábola ele é descrito como vestes nupciais. Então, tem uma veste, não pode se apresentar como queira, se vestindo do jeito que quiser, não pode achar que pode se apresentar diante do rei de qualquer forma. Então, essas vestes nupciais descritas aqui, nós entendemos que são as doutrinas da palavra de Deus, não a doutrina dos homens, não a doutrina aí que
formam religiões e formam suas seitas, suas congregações, suas igrejas, e ali decidem num corpo ali de cooperadores o que vai ser doutrina e o que não vai ser. Nós procuramos andar de acordo com as doutrinas bíblicas, muito mais do Antigo Testamento e muitos ensinamentos do Novo Testamento. Essas são as vestes nupciais, essas são as vestes que nós somos chamados para se apresentar diante do Rei. São elas, né, que caracterizam o povo de Deus, lembrando que não basta apenas saber, né, as doutrinas, mas principalmente você guardá-las em seu coração, para de coração, né, você obedecer sem peso, e sim agradecendo a Deus por ter aprendido a verdade, né, que uma vez foi entregue aos santos apóstolos através de Jesus Cristo, né, sobre como ingressar nesse povo, nesse reino, e essa fé, né, que uma vez foi dada aos santos, conforme está na carta de Judas, possa permanecer firme até o último dia, porque realmente, como a parábola diz e outros versículos também dizem, muitos são chamados, ou seja, muitos entram para o povo de Deus, muitos escutam a mensagem, muitos se batizam, mas naquele dia poucos vão ser os escolhidos, né? Então, ainda assim, muita gente que foi escolhido para ingressar nesse reino ainda vai ficar de fora. Então, nós temos que nos atentarmos para não ficarmos de fora desse reino e não nos enquadrarmos, né, como as virgens loucas em outra parábola bíblica, onde de 10 somente 5 entram como noivo para o grande casamento, né? Ou seja, só metade do povo entra para o reino definitivamente, tem suas vestes dignas perante o Cordeiro, que, se Deus quiser, havemos de encontrar naquele grandioso dia, né, que nós vemos estar muito próximo. Mas, irmão, essa é uma parábola bem simples, bem tranquila, que retrata ali o endurecimento de Israel e a ingressão dos gentios no reino de Deus, conforme tantas promessas feitas, principalmente a Abraão, com relação a todo o que tange todo o mundo, né, todo o planeta, todas as nações. E, irmão Jefferson, que assim possamos seguir, né, dentro, se preparando, ajustando nossas vestes para encontrarmos o Cordeiro dignamente para o seu grande banquete, que, né, isso acontecerá em Jerusalém. Como disse Deus lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, falou a Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em teu nome. E como Jesus também veio nos ensinando no Antigo Pacto, nós queremos que você e todos nós sejamos chamados e também escolhidos. É isso que nós aqui analisamos nessa parábola, é isso que nós mais uma vez reiteramos com você, que seja chamado e também seja escolhido, todos nós juntos, chamados e escolhidos, não só chamados. O mundo inteiro está sendo chamado há muito tempo, há muitos anos, há milhares de anos, na verdade. O mundo inteiro está sendo chamado, as pessoas do mundo inteiro estão sendo chamadas. Então, só que as pessoas, como nós falamos aqui, elas gostam de escutar pregações bonitas, gostam de escutar profetas aí falando bonito, marcando dias para a vinda de Jesus. E a igreja de Deus, a igreja que saiu do deserto depois que acabou a perseguição, ela vem falando das profecias bíblicas, das parábolas bíblicas. Nós não temos que inventar nada, nós não temos que mudar nada para agradar o povo. Nós temos que falar a verdade. Jesus falou em verdade, ele citou muitas vezes essa palavra. E a Bíblia mesmo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então nós procuramos ensinar os ensinos das Escrituras. Mas você, por um acaso, aí, se for ensinado diferente, se você vem sendo ensinado diferente, possa comentar aí no vídeo qual que é teu ensinamento, possa expor aí no vídeo teu ensinamento, teu pensamento. Queira entrar em contato conosco e fique à vontade, será muito bem-vindo para entrar conosco aí pelas redes sociais. Fique à vontade, nós não temos medo de um debate, nós não temos medo de lhe dar uma explicação. Afinal de contas, nós estamos nos colocando à sua disposição para ensinar aquilo que você precisa saber, aquilo que você tem dúvida. E esse é o nosso trabalho, esse é a nossa dedicação. Entre em contato conosco, quer debater, venha debater, quer contrariar, venha contrariar. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido. Nós vamos lhe escutar, pode telefonar para nós, pode entrar em contato conosco através do e-mail, através do WhatsApp, através do Telegram.
através das redes sociais, aí pode ficar à vontade de entrar em contato conosco. Nós procuramos passar as parábolas, as profecias, segundo as Escrituras, segundo cada acontecimento apareceu na história, cada pessoa que apareceu na história. Nós não falamos nada mais além daquilo que está escrito na Bíblia. Então, fica esta mensagem, né? Este breve parecer com relação à parábola da grande ceia, que seja de bom proveito para nós meditarmos, né? Nesses dias que vivemos e possamos, a cada dia que acordamos com vida, limpar nossas vestes e principalmente mantê-las limpas, né? Através da doutrina do ensinamento da palavra de Deus. Então, que a paz seja com todos e até o próximo vídeo. Irmão Jesse, também vou ficando aqui por aqui, né? Paz seja contigo e até a próxima. Meu irmão Samuel, paz seja convosco.